Livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, diga comigo, 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada ou nada apanhamos. Mas porque és tu que está dizendo, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Versículo 10. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Esse lago de Genezaré, né, que é o mesmo lago, o Mar da Galileia, era um lugar de muita tormenta, era um mar de muita tempestade, de ondas, né, furiosas, né? Nesse mar acontecia muitas coisas terríveis para os navegantes. Mas este mar também era um mar riquíssimo em biodiversidade. Havia uma biodiversidade marinha naquele mar da Galileia, que era um mar de fartura. Por isso que havia vários barcos, né? Era uma área pesqueira, né? Quando eu leio esse texto, eu lembro ali onde nós moramos, lá em Itapuã, né? O pastor Rui conhece muito bem e vê que nas margens da praia de Itapuã há muitos barcos, canoas e tal, onde a pesca artesanal ainda é muito forte naquele local. Ali pegaram toneladas de peixe. E Jesus estava ali, justamente naquele mar, porque Jesus sempre está onde há fartura. Amém? Onde Jesus está, tem que ter fartura, tem que ter prosperidade, tem que ter abundância, né? Por isso que ele veio, ele disse, né, que ele veio para trazer vida e vida em abundância. Então Jesus estava ali e tinha que haver abundância. Mas Jesus, comprimido pela multidão, porque a multidão queria ouvir a palavra. A multidão queria ouvir a palavra. A multidão queria ouvir Jesus falando. E eu fico muito preocupado porque nos dias de hoje, a multidão não quer ouvir a palavra. Aliás, não tem multidão. Não temos visto multidões. Temos visto algumas pessoas que não dá para oprimir, comprimir Jesus. Algumas pessoas que despertam para ouvir a palavra. E essa falta de multidão preocupa a igreja. Se é para clamar, para pedir, para buscar diante de Deus, será que as pessoas que ocupariam essas cadeiras não estão necessitando de um milagre? Será que essas pessoas que não vieram hoje não estão precisando de uma intervenção sobrenatural na sua vida? E se essas pessoas viessem, nós teríamos uma multidão. Então nós precisamos olhar para isso e pedir a Deus que não é que Ele mande as multidões para ouvir, que Ele envie as multidões para pregar. O que está faltando hoje são multidões de pregadores. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. E a falta de multidão não é daqueles que não ouvem, é daqueles que não pregam. E se não há quem pregue, quem vai ouvir? Então Jesus estava ali, e ele olhou na beira daquela praia, naquele porto, e ele viu vários barcos. Havia vários barcos. Mas apenas 2 barcos chamaram a atenção de Jesus. Não havia só os 2 barcos na praia. Havia vários centenas de barcos que estavam ali, mas apenas 2 barcos chamaram a atenção de Jesus. A procura de Deus deve ser sempre em busca de alguém que esteja disposto a servi-lo. Vou repetir. A procura de Deus sempre vai ser em busca de alguém que esteja disposto a servi-lo. Que tinha um coração disposto a servir. Por que Jesus escolheu um daqueles barcos? Porque o dono daquele barco tinha disposição para servir.
E ali ele viu os 2 barcos. Mas apenas um dos barcos foi usado por Deus. 2 chamaram a atenção, mas apenas um barco chamou a atenção do mestre para que ele pudesse entrar naquele barco. E há uma grande distância entre você ver e você escolher. Há uma grande distância entre ser chamado e ser escolhido. Muitos foram chamados, mas poucos foram os escolhidos. Apenas um foi escolhido, pastor Wanda. E quando o Senhor olha para um barco que chama a atenção dele, que ele escolhe, cuidado. Diga ao seu irmão, cuidado. Que Jesus está mirando o seu barco. Jesus está mirando o seu barco. Quando Deus olha para nós e olha para as nossas coisas, e ele diz, eu quero usar tanto você como também as suas coisas. Nós começamos a servir a Deus com as nossas habilidades naturais. É essas habilidades que inicia o nosso ministério. Né? E, por exemplo, vai ter o jantar de casais. A irmã pode dizer assim, não, eu vou dar a sobremesa. Eu vou fazer a sobremesa. Ela está fazendo o quê? Ela está servindo com o seu talento. Né? Ela está colocando o seu talento a serviço de Jesus. A igreja fique fortalecida para servir as pessoas. Então, as suas habilidades naturais não podem ficar desassociadas dos seus dons espirituais. Muito pelo contrário, são as minhas habilidades com os dons que são potencializados para que a obra cresça. Amém, irmãos? E Deus, quando chama alguém, quando Deus vê alguém, quando Deus mira alguém, a vida desta pessoa muda. Perceba que Deus viu Noé. A gente está falando de Simão que tinha um barco. Noé não tinha barco, mas teve que fazer um porque Deus olhou para ele. Quando Deus viu Noé, ele mudou o futuro de Noé. Quando Deus viu Moisés, ele mudou a sua história. Moisés teve a sua história mudada quando Deus olhou para Moisés e disse, é ele. Josué, filho de Num, dispõe-te porque Moisés é morto, vai e passa este povo para o outro lado do Jordão. E quando Deus olha para alguém é para mudar o seu futuro. Quando Deus olha para alguém é para mudar o seu destino. Quando Deus olhou para Davi, nós estamos falando isso hoje, né? Que o homem olhou para... Qual era o nome do outro irmão lá que você falou? Eliabe. Né? Quando Josué olhou para Eliabe, Deus disse, não, eu estou olhando para o que está atrás das malhadas. Eu estou olhando para aquele que está lá no campo das ovelhas. Eu estou olhando para aquele que está pastoreando as ovelhas. Eu não estou olhando pela aparência, eu estou olhando ao coração. E o que aconteceu com Davi? Davi saiu de pastorzinho para rei de Judá. E foi o dia que Deus mirou em mim. Ali foi o dia que o Espírito Santo disse, eu te escolhi. Ali foi o dia que o Espírito Santo disse, você é um escolhido para conduzir o meu povo. Então diga assim comigo, quando Deus mirar um barco, que seja o meu. Que seja o meu barco. No meio de muitos que estejam na praia, muitos que estejam parados, quando Deus mirar um barco, que seja o seu barco, que seja o meu barco. Jesus entrou no barco de Simão. E Simão havia trabalhado a noite toda por nada. Jesus sempre vai entrar no barco falido. Não era um pescador amador. Né? Simão ele tinha muita experiência com a pesca. E quando ele saiu para pescar à noite, quando ele passou a noite toda pescando, ele sabia que tinha peixe. Ele não foi pescar aventurando. Mas quando Deus tem um propósito, Deus interfere na natureza para que ele possa tocar no seu coração. As suas convicções, as suas certezas serão frustradas para que Deus entre na sua frustração. Simão tinha toda a certeza. E ele diz, trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada. Quantas vezes nos dedicamos a alguma coisa e no final dá em nada? Quem já passou por essa experiência além de mim? Simão foi com o barco da esperança e voltou com o barco da frustração. Quantas vezes você sai com a certeza, com aquela esperança, e ora, e abençoa, e faz aquilo outro, diante de Deus, e diz, não, agora vai dar certo, agora eu vou com tudo. Agora, quando chega lá, quando chega em casa, a esposa fala assim, amor, como é que foi? Ah, nem te conto. Não deu certo. Não fechei.
não fui contratado, não vendi, não consegui. Amor, Deus sabe todas as coisas. Assim, eita palavra, né? A gente, não, irmão? Assim, não, amor, Deus sabe todas as coisas. A gente sabe que Deus sabe todas as coisas. Nós é que não sabemos de todas as coisas. Mas Deus quer revelar todas as coisas para nós. E para que nós venhamos a saber sobre todas as coisas, é necessário que você não saiba das coisas. É nesse momento, quando você pensa que sabe, e você descobre que não sabe, que Ele revela para você que Ele sabe de tudo. Quando Jesus dá uma ordem para Pedro ir para alto mar e lançar as redes, como é que ele estava? Crendo ou incrédulo? Tanta incredulidade havia naquele barco, havia naquela praia, que eles estavam agora lavando as redes. Tinha saído do barco e estava agora fazendo o quê? Lavando as redes. Pendurando a chuteira. Lavar as redes representa: não tenho mais esperança de pescar. Não tenho mais esperança de fazer isso. Não tenho mais esperança de continuar nisso. E eu quero dizer para você, se você saiu do barco e está lavando as redes, se prepare para o grande milagre. E o pior de tudo é que todos estavam fora do barco, mas Jesus queria entrar no barco. E para Jesus entrar no barco, eles tinham que voltar para o barco. Voltar para o barco, irmãos, é você aceitar o processo. O processo de Deus mudar nossas convicções erradas. O processo de Deus é doloroso, mas é necessário. O processo que Deus usou de fazer com que os peixes... Fala assim, peixes, não come nada hoje de noite, viu? Jejum para todo mundo. Ali foi um jejum marinho. Nem piaba comia, nada. Eles pescaram a noite toda, a isca chegava no fundo, e os peixes assim, aí, ó, jejum. Jesus disse que era para fazer jejum essa noite. E eles pescaram a noite toda e os peixes, 12 horas de jejum. Mas era necessário o processo para mudar as convicções erradas de Pedro. As convicções erradas daquele que tinha o barco. E quantas vezes nós estamos servindo a Deus com convicções erradas? Irmãos, Deus deu dons espirituais a cada um aqui, que não percebe que tem, porque a gente não permite que o barco seja usado por Ele. E quando eu falo dons espirituais, não são dons de poder. Quer ver um dom espiritual que Deus dá, e muitas vezes nós ignoramos? O dom da liberalidade. Está lá em 1 Coríntios 12. Você sabe o que significa dom da liberalidade? Liberalidade é um dom que você fica desapegado ao material. Você fica desapegado a dinheiro. E você não aguenta ver um irmão passando necessidade. A irmã quebrou meu liquidificador. Quem tem um dom de liberalidade fala assim, ó, toma aqui o meu. O meu carro está assim, toma aqui o meu. Porque o gás acabou, peraí, irmão, toma aqui. O dom de liberalidade é o dom que Deus usa para suprir necessidades do seu povo. E quem tem esse dom, eu falo isso muito na nossa aula, eu falo assim, ó, a quem Deus deu o dom de liberalidade, Deus se vê obrigado a prosperar aquela pessoa. Obrigado. É a única coisa que faz obrigar a Deus a dar alguma coisa para alguém, é quando ele dá o dom de liberalidade. Porque se ele dá 1.000 para Rui, Rui pega aquele 1.000 e dá para alguém. Só que para ele ser usado no dom tem que ter dinheiro, se ou não? Aí Deus vai dar agora 2.000. Aí Rui faz o quê? Dá para o apóstolo Roque 2.000 que vai para a África. Aí Deus, por causa do dom que está sobre Rui, fala assim, poxa, eu acabei de dar 2.000 a Rui, Rui já abençoou fulano, toma agora 3.000. Então Deus se vê obrigado a abençoar financeiramente a quem ele deu o dom de liberalidade. Ele diz a Pedro uma coisa: Pedro, agora pode remar para um lugar mais fundo. Pedro, rema para o mais profundo. Me leva agora para o mais profundo. Pedro ouviu todas as pregações, milagres acontecendo. Pedro viu Jesus pregando e curando ali do seu barco. Pedro estava ali ouvindo, vendo o que Jesus estava fazendo na vida das pessoas. Mas tem momento que Deus agora vai fazer na vida de Pedro, para fazer na minha vida, para fazer na sua vida. Ele vai dizer, pega o seu barco e leve um pouco mais profundo. Porque tem milagres que vai acontecer na minha vida e na sua vida, que a multidão não vai ver. Que a multidão não vai testemunhar. Mas você vai ter uma grande experiência com o seu Senhor. O barco de Pedro estava sem esperança na beira da praia, na margem. Você sabe o que é ficar sem esperança na margem?
A margem do fundo e a margem da terra. Está à margem. Talvez o seu mistério esteja assim à margem. Nem dentro nem fora, está à margem. Está na hora de você ir para o mais profundo com o Senhor. Porque existe um lugar para Ele mudar essa realidade. É lá no profundo que a realidade de Pedro foi mudada. É nesse lugar mais profundo que a sua realidade será mudada. É nesse lugar que Deus quer te conduzir. Vai mais profundo, vai mais, rema mais um pouco. Tá bom aqui, Jesus? Não, reme mais um pouco. Reme mais um pouquinho. Não pare de remar. Não espere. Diz assim, está bom. Reme para o lugar mais profundo. Porque no lugar mais profundo com Deus, Ele muda a sua realidade. Pedro estava achando que ele não tinha pescado nada, que ele estava na falência, que ele estava na derrota. E Jesus está dizendo, vai mais profundo. Que eu vou mostrar para você que a sua realidade é outra. A sua realidade é outra. A sua realidade não é revelada na margem. A sua realidade em Deus é revelada no profundo. Não se contente em ficar na beirada da praia. Não se contente com a mediocridade da vida. O mediano é para a multidão, mas o grande é no profundo com Deus. Abacuque 3,17. Está aqui, para você ler. Essa era a realidade de Pedro. Pescou a noite toda, não apanhou nada, estava frustrado, não produzia, estava na escassez, estava na falência, estava na falta, estava no desespero, mas está escrito, mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra da azeitona decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os de um servo e faz-me andar nos meus lugares altos para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, nem peixe na rede, que não haja resultado, que não tenha cliente no final de semana para fazer coxinha, que não tenha nada acontecendo, isso tudo não é realidade. A sua realidade será revelada lá no profundo com Deus, e lá no profundo com Deus você verá a grande colheita, você verá a grande pesca, você verá a prosperidade de Deus, você verá a sua vida mudar. Para aqueles que cedem o barco para Jesus, vai fracassado e volta vitorioso. Para aqueles que cedem o barco para Jesus, não tem decepção, irmãos. Não tem frustração. Ainda que não sentimos a unção, continue remando para o fundo. Mesmo que você esteja sem resultado. Eu digo, eu venho com o profeta nesta noite para você dizer, continue remando para o fundo. Porque você remando para o fundo vai mudar a sua realidade em Cristo Jesus. Amém? Amém? Deus está mudando muitas coisas em nossas vidas. A única coisa que Ele quer de mim e de você é que o seu barco seja escolhido por Ele. E que o seu barco esteja disponível para Ele. E que você esteja disposto a remar. Porque quem remou a noite toda estava cansado. Não vou para o culto hoje, não, que eu estou cansado. Trabalhei o dia todo. Parou de remar. Era nesse culto que deixaram de remar que não teve a grande pesca. Mas vocês tiveram a grande pesca. Mesmo cansado, como Ruth falou, pelo Salmo. Chorando e semeando. Vai voltar com as suas redes cheias de peixe.